Olá, bom dia a todos. Gostaria de dar um bom dia aqui para a Isabela, para o Reinaldo e para o André, que vão ser nossos participantes. E como vai, André? Como vai, Reinaldo? Isabela, bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada pela presença de Bom vocês. dia. Estamos aqui com alguns participantes. Eu gostaria de fazer uma primeira apresentação muito rápida do capitalismo consciente, porque devem ter participantes que não nos conhecem ainda. E, na sequência, eu já passo a palavra para vocês. De novo, muito obrigada pela presença de todos. Temos aqui quase 50 pessoas online. Então, para quem não nos conhece, nós somos o chapter brasileiro do capitalismo consciente. E vou contar muito rapidamente a nossa história. Nós existimos aqui para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos em negócios no Brasil, buscando inspirar empresas a se tornarem efetivamente ambientes mais humanos, mais sustentáveis e mais inovadores. A nossa missão é expandir esse discurso e fazer com que mais empresas e empresários estejam junto conosco nessa jornada. Nossa história, passando muito rapidamente sobre ela, começa em 2007 com uma pesquisa do professor Raj Sisodia, um professor de marketing indiano, naturalizado americano, que fica muito indignado com números da mídia nos Estados Unidos naquela ocasião. Por conta disso, se debruça numa pesquisa e entender como as empresas que não se utilizavam da mídia convencional eram muito bem-sucedidas e longevas. Esse livro, chamado Firms of Endearment, abre um campo de discussão bastante fértil a respeito do modo com o qual as empresas fazem negócios. Esse livro é lido pelo John Mack, que é o CEO e fundador do Whole Foods, que se identifica sobremaneira a respeito dos conceitos e, junto com o professor, lançam um movimento chamado Capitalismo Consciente nos Estados Unidos em 2010. O objetivo era tão somente fazer a apresentação de boas práticas e bons exemplos às empresas americanas e convidá-las a uma jornada de discussão do que seriam os novos negócios dali para frente. Em 2012, eles dois juntos lançam um livro chamado Capitalismo Consciente, nós temos aqui no Brasil também, e a partir daí surgem alguns chapters do capitalismo consciente ao redor do mundo. O primeiro deles foi a Austrália. Em 2013, pelas mãos de um grupo de executivos brasileiros, também muito inconformados com a forma como a condução dos negócios estava se dando, traz o capitalismo consciente para o Brasil, no chapter brasileiro, e nasce pelas mãos da presidência do André Kaufmann e da diretoria-geral do Thomas F. Schmidt, o primeiro chapter aqui no Brasil. Nós somos a extensão desse chapter e continuamos os nossos trabalhos ao longo de todos esses últimos anos. A primeira gestão foi uma gestão que trabalhou muito o conhecimento do conceito e da causa, e a segunda gestão, que começou em 2017 com o Rony na frente à presidência e o Hugo Bethlen como diretor-geral, foi uma gestão que se aprofundou bastante com relação à distribuição de conteúdos e fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais acerca do capitalismo consciente. Isso ganhou uma projeção bastante grande e hoje nós estamos, então, acabamos de virar para a terceira gestão do chapter brasileiro, com o Hugo Bethlen como chairman do nosso conselho e o Dario Neto como nosso diretor-geral. Nós lançamos nesse tempo vários livros, 3 livros em 2017, temos mais 2 livros esse ano. Lançamos a pesquisa Empresas Humanizadas, que é o que nasce no berço da mesma pesquisa do professor Raj e se aprofunda em bons exemplos de empresas aqui brasileiras que exercem a sua jornada de uma forma absolutamente consciente, e temos aí a grata satisfação de ter mais outros serviços e uma nova jornada de transformação daqui para frente no próprio chapter. Apenas para que todos conheçam, o nosso credo ele é baseado nessa definição de negócio que está na tela para vocês verem. Um negócio é bom porque cria valor, é ético porque é baseado na troca voluntária, nobre porque pode levar à existência e heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade.
Nesse aspecto, a gente tem 4 pilares que sustentam o capitalismo consciente e que estão em todas as empresas que exercem e estão conosco nessa jornada. Todas elas têm um propósito maior, para o qual elas se identificam e vão para além do seu lucro. Elas têm uma liderança consciente e um líder consciente que levanta a bandeira por este propósito e é a própria personificação dele, transformando, então, esse pilar na liderança efetivamente consciente. E no outro pilar, a gente tem uma orientação para stakeholders bastante forte, um tratamento equânime entre todos eles e uma cultura organizacional suficientemente alicerçada para que leve essa empresa numa jornada de abundância e de longevidade. Nós trabalhamos aqui para reunir o maior número de pessoas que possam entender esse conceito e estarem conosco. No ano passado, nós fizemos um fórum, em março, no campus Senac, universitário, e reunimos 450 pessoas, 42 palestrantes, e 9, sendo deles 9 internacionais. Eu vou passar um vídeo agora que representa muito do que é o movimento e do que foi esse fórum.
Convido vocês a se tornarem um apoiador do Capitalismo Consciente. Nós temos uma área de associação e estar conosco a gente fica feliz, agradece, e a gente tem uma série de contrapartidas aí para os nossos apoiadores, especialmente para os novos embaixadores que chegam agora. Deixo aqui os meus contatos, eventualmente quem tenha dúvidas a respeito do Instituto, fique à vontade em falar conosco. E passo agora a palavra ao André, vice-diretor-geral e COO da Escola Sampo de Negócios, que gentilmente está conosco hoje para contar um pouquinho do que é empreendedorismo e conteúdo, como inspirar um líder e incentivar as pessoas a se tornarem melhores. Obrigada, André, pela sua presença. Bom, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer você, Daniela, e ao Hugo, que é um grande amigo, a possibilidade da gente de participar aqui junto com vocês e discutir um tema tão relevante. Já era relevante antes da crise, depois da crise mais ainda, né? Dar um bom dia para a Isabela, dar um bom dia para o Reinaldo e para todos os colegas que estão participando aqui dessa apresentação, né? Acho muito oportuna essa discussão de empreendedorismo e conteúdo e a questão de como inspirar e incentivar as pessoas a se tornarem melhores líderes, né? Toda a organização, ela é um reflexo da sua liderança. Ela não pode deixar de ser isso. Então, por isso que se preocupa e se investe e se desenvolve tanto os líderes, a figura da liderança, o papel do líder, né? Pouco de como a gente olha esse negócio na Sampo e como é que eu, pessoalmente, vejo esse assunto, né? Eu tive a oportunidade de ser executivo em 5 setores diferentes, mas principalmente no mercado financeiro, durante 20 e poucos anos. Sou um executivo da Sampo há aproximadamente 5 anos também, 5, 6 anos. E a gente está vivendo um momento em que nós passamos por uma transformação econômica, tecnológica, de visão de mundo, que talvez seja a maior desde a Revolução Agrícola, 3.000 anos atrás, né? Por conta da reordenação da sociedade que a gente está vivendo e vai começar a viver cada vez mais, né? De uma forma acelerada, que se dá por conta da transformação digital, tecnológica, mas também de visão de mundo, né? Junto com isso, a gente ainda está passando pela maior pandemia dos últimos 100 e poucos anos, né? Então, é um período de mudança e é normal que as pessoas se sintam ansiosas, preocupadas, até com medo, né? De fato, né? Medo pessoal. Isso é um ponto-chave para a gente pensar esse papel do líder, né? Não só o que faz um líder na crise, mas o que faz um líder, né? E, principalmente, um líder ele não se autodenomina um líder, né? Ele tem que ser reconhecido pelas pessoas como um líder, né? Ele é uma atribuição que vem do outro, né? Isso vem lá dos clássicos, né? Se a gente pensar nos gregos que pensavam liderança já era assim, nos alemães famosos todos, principalmente o Weber, né? E toda a literatura de líderes recente, desde dos autores sobre transformação digital até o Sisódia, todos falam mais ou menos a mesma coisa, né? Como é que a gente encara isso, né? Primeiro, nós na Sampo olhamos esse desenho como uma forma de contribuir para a sociedade, né? Nosso propósito como organização é como é que a gente democratiza a educação de qualidade, né? E é um tremendo desafio, né? Nós começamos como uma escola de finanças, hoje nós somos uma escola multidisciplinar, né? A gente tem um grande foco em liderança, né? E é um desafio porque você tem que a liderança, à medida que ela vai se desenvolvendo e os papéis que ela vai encarando, o tipo de organização, tem desafios comuns e tem desafios
distintos, né? Um líder tem que se preocupar com a formação e com prover ferramentas e situações que possam desenvolver eficácia, eficiência das pessoas, mas isso se dá através de, primeiro, se conhecer. Autoconhecimento é um fator-chave do líder. Segundo, tem que ter empatia com as pessoas e ter compaixão, né? Isso quer dizer se enxergar no outro, enxergar o outro em si mesmo e conseguir fazer essa ponte. Para quê? Para criar clima e desenvolver cultura. Isso é a base do conhecimento comum e do ambiente comum para você desenvolver qualquer atividade econômica, né, sustentável, né, principalmente dentro do desenho de capitalismo consciente, né? Tem que se conectar com comunidades, né? Cada vez mais consumir é visto não como um ato econômico, mas como um ato social. E, portanto, as trocas econômicas têm que ter propósito, né? E as empresas não são capazes mais hoje de lidar com a complexidade e a volatilidade do ambiente como era antes. Por quê? Porque o comportamento social está mudando e a gente não sabe para onde vai exatamente esse negócio. Muda todo dia. Então, o desenho da gente trabalhar em várias... É como uma cebola, são várias cascas de comunidade assim, interagindo, ou uma estrutura de um elemento atômico ou uma estrutura celeste. São vários corpos que têm que interagir, né? E a gente tem que encontrar os pontos de contato para ter propósito comum. É assim que funciona a inovação aberta, é assim que funciona a gestão de comunidades, é assim que as empresas no ecossistema digital trabalham. Nós temos um curso para CEOs que fala sobre o papel do CEO como um curador, não como um executivo. Está baseado em filosofia, em reflexão, em neurociência e em psicanálise, né? A gente fala, acho que em um momento de estratégia, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente tem que entender essa mudança. A gente tem que entender que a diversidade e a capacidade de enxergar o mundo com outras lentes e de trabalhar de forma colaborativa é essencial, né? Nós temos um outro programa que serve para desenvolver conselheiras mulheres. Por quê? Porque uma organização que tem board members mulheres, você tem quase 35% a mais de chance de ter equidade de ocupação de cargos entre gêneros, né? Temos um outro programa para desenvolver capacidades digitais e mindset digital, né? Na verdade, na ordem inversa. Primeiro você tem que entender o mindset digital para depois trabalhar as capacidades, né? E as capacidades são os habilitadores, né? O mindset é que permite você ter uma visão mais, né, ampla. Tem um outro programa com a Chaos Pilot, que é uma escola de design e negócios e cultura da Dinamarca, voltado a entender que você tem que pensar o design do ambiente antes de pensar só o design do negócio. Por quê? Porque você tem que ser um grande articulador, um grande curador de agentes e de conteúdos. Então, essa conversa tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Tem um outro programa com a Universidade de Liderança de Berlim, que é a principal escola de liderança da Alemanha, uma das principais da Europa, que está preocupada em conectar ecossistemas, né? O ecossistema das startups com o ecossistema das grandes empresas globais alemãs, com o ecossistema das empresas familiares alemãs, que é muito relevante. E, de certa forma, é parecido com o nosso nesse sentido, né? Tem similaridades, né? Prover experiência internacional. Todos os nossos alunos de pós-graduação são elegíveis a viagens internacionais, né? Esses cursos todos que eu comentei, eles têm sempre professores internacionais vindo para cá. E os programas foram desenhados junto com a gente. Alguns junto comigo, outros junto com a professora Bruna, que é a pró-reitora de educação de cursos abertos da Sampo. Eu cuido dos cursos corporativos. Nós mesmos fizemos uma transformação digital e a gente sabe na pele como é isso, né? A gente tem já
3 anos e meio, mais ou menos, nós estamos conduzindo o processo de transformação digital na Sampo e na educação, que é o setor, aliás, né, mais conservador do ponto de vista de visão de mundo, depois das igrejas, né? E no ano passado nós ganhamos um prêmio da McKinsey com valor como empresa de educação mais inovadora do Brasil, né? A gente tem muito orgulho desse prêmio. Ele reflete um pouco esse desenho de que a gente tem que combinar coisas diferentes. Então, a gente tem, primeiro, a gente acredita muito que o digital para propagar essas mensagens todas é muito importante. O blended, né, a mistura do digital com o analógico, é o futuro, né? O contato com as pessoas é essencial. O autoconhecimento é essencial, né? Capacitar as pessoas em temas técnicos é essencial. Desenvolver a visão crítica nas pessoas, capacidade de colaboração, de entender o outro, de ver em perspectivas diferentes das tradicionais e daquelas que a gente acredita, né? Desafiar os nossos próprios credos, os nossos próprios valores. Esse é um ponto-chave, saber o que a gente vai deixar para trás, né? Ter certeza de que o aprendizado é ao longo da vida, né? Alguns CEOs com quem eu conversei me disseram uma frase muito interessante, todos eles meio que concordam. A cada ano ou a cada 2 anos, tudo que você aprendeu, do ponto de vista tático, desapareceu de conhecimento. Você tem que aprender o tempo inteiro, né? E a gente tenta colocar tudo isso tanto no ensino corporativo, quanto no ensino aberto, que a gente chama, quanto no ensino digital e no ensino blended, né? A gente tem que personalizar o aprendizado, tem que usar as ferramentas tecnológicas para aprender melhor, né? A gente usa a inteligência artificial junto com um desenho que nós construímos com a IBM, estamos patenteando, inclusive, um conjunto de algoritmos que a gente utiliza no dia a dia para personalizar o aprendizado, para usar a inteligência artificial como uma espécie de professor assistente aos professores que a gente tem e aos alunos. A gente tem uma grande preocupação em que o digital seja um aprendizado social e não só um aprendizado solitário e individual. Então, a gente provoca sempre esse aprendizado colaborativo e social, né? E valorizar muito as pequenas conquistas, né? A plataforma da gente é digital, o LIT, ela está aberta para todo mundo até 30 de abril. Né? Por quê? Porque a gente entende que nesse momento de pandemia, não só a gente tem que discutir muito essa questão de liderança, e essa eu acho que é a 8ª ou 9ª palestra que eu participo nessas últimas semanas, para discutir esse tema com fóruns e interlocutores muito diversos, né, em cada uma delas, né, grupos muito diversos, mas apoiar o desenvolvimento pessoal e coletivo das pessoas e tirar um pouco a cabeça só da situação de gestão de crise é muito relevante e é uma grande oportunidade para aprendizado, né? Tem uma pesquisa da BCG do ano passado que dizia que 1 em cada 8 ou 9 empregos nos Estados Unidos poderia ser transformado em home office em curto prazo, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, os números talvez sejam daí para frente um pouquinho. Então, é um desafio, né? Tem uma questão de tempo livre, talvez não produtivo, que gera uma ansiedade muito grande, que é uma contribuição muito relevante de nós todos, instituições de ensino de educação de uma forma geral, né? Então, esse é um pouco do desenho. Você tem um impacto econômico de tudo isso? Tem, claro. Você desenvolve carreiras, você desenvolve trajetórias, você desenvolve projetos, você desenvolve organizações, você desenvolve sociedades, né? E cada um deles é importante no seu domínio, na sua natureza e no seu impacto. Então, esse é um pouco do desenho. A ideia, eu acho que aqui é fazer uma discussão saudável. Eu coloquei esses exemplos como exemplos. Não é uma discussão de como a gente faz ou como alguma outra organização faz. A ideia de trazer insumos para discutir e contribuir como é que nós todos em conjunto aqui, todos os participantes, palestrantes, podemos pensar, refletir, trazer coisas melhores para cada um de nós aqui. Então, muito obrigado e
é uma excelente e muito oportuna situação para a gente discutir isso, e espero que a gente possa aprender muito e contribuir com a trajetória de cada um de nós. Obrigada, André. Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo. Eu posso só deixar os meus dados de contato aqui que você tinha pedido? Pode. A gente vai depois colocar os contatos, vamos mandar para todo mundo que está participando. Eu peço desculpas então, pelo áudio do vídeo. Aqui no chat eu já coloquei o endereço do YouTube onde ele passa, que tem o áudio direitinho. E daqui a pouco a gente coloca todos os contatos e manda para todo mundo. Então muito obrigada. Perfeito. Obrigado. Reinaldo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Mais uma vez aí, Daniela, obrigado pelo convite. É um prazer estar com o André, com a Isabela e com todos aqui que estão nos acompanhando. Acho que, como muito bem disse o André, né, acho que não há momento mais oportuno para se falar de liderança, né, empreendedorismo, conteúdo, enfim, né? A gente vive um momento em que os líderes estão sendo colocados em xeque, né? A gente vê como a liderança, como estamos carentes de bons líderes, como estamos carentes de de pessoas que guiem, sejam empresas, sejam países, sejam cidades, sejam, enfim. A gente vê como existe um abismo muito grande entre lideranças, e eu não tenho dúvidas, né? Acho que se tem uma certeza que essa crise está gerando é que pós-Covid o mundo não será o mesmo, os líderes não serão os mesmos, e as novas lideranças que surgirão após essa pandemia serão as lideranças que devem ser estudadas, enfim, seguidas. Então, eu acredito que o momento é muito oportuno para se falar de liderança. Bom, eu sou o CEO da HSM e co-CEO da Singularity University Brasil. A HSM é o Country Partner da Singularity University Brasil. E a HSM ela tem mais de 32 anos no mercado de educação. Nós, tanto da HSM quanto da Singularity University, nós costumamos dizer que a liderança ela tem que ser exponencial, né? E eu gosto de usar um termo que é muito que a gente debate bastante dentro da companhia, que ele é a liderança contracíclica, né? Ou seja, em épocas de crise, em épocas de pânico, o líder ele tem que trazer calma, ele tem que trazer serenidade, ele tem que dar direcionamento, né? O líder ele tem que ser acolher, né? E não, como eu costumo dizer, brincando aqui, apagar fogo com gasolina, né? Tem muitos líderes que apagam fogo ali com gasolina. Pega o primeiro líquido que está do lado e a hora que vem a gasolina ali, só a labareda aumenta mais. E em épocas de bonanças, de euforia, o líder ele tem que botar o pé no chão, trazer para a realidade, provocar e trazer para uma realidade diferente. Então, essa liderança contracíclica, ela é muito importante nesses dois períodos. E a gente está vivendo um período que é de crise, que é de pânico, que é de histeria, que é de muita dúvida. E a liderança que ela for humanizada, mais próxima, eu não tenho dúvidas que ela terá muito sucesso nesses tempos, né? Ou seja, a liderança ela tem que, nesse momento, se humanizar. O que se tem discutido muito é como as empresas têm se humanizado, como a área de recursos humanos, como a área de pessoas tem tido um papel fundamental, né? A área de recursos humanos ela nunca foi tão humana, né? Para entender diversas pessoas e colaboradores dentro das suas organizações nessa realidade que nós estamos vivendo, né? Tem pessoas que estão reagindo de uma maneira que, né, poxa, diferente da que a gente espera. E a gente tem que entender. A gente não pode esperar um padrão dentro dessa normalidade que nós estamos vivendo. E é papel do líder entender que cada indivíduo terá uma reação para essa pandemia.
uns vão ter depressão, outros vão ter um pico de criatividade, de produtividade, e o líder ele tem que saber como extrair as potências e trazer para perto. Então, eu acredito muito que esse é um momento de aproximação e de humanização. E de aprendizado, a gente tem visto, né, a gente também vai falar de conteúdo aqui, né, uma enxurrada de conteúdo. O André falou, puxa, acho que é o 8º talk essa semana, né, o 7º talk. Também tenho feito quase que diários, imagino que a Isabela também, enfim, e todos aqui que estão nos acompanhando têm acompanhado. E a gente tem que buscar aquilo que de fato vai agregar para a gente e ter uma mínima curadoria, porque tem muita coisa surgindo com baixo profundidade, com pouca qualidade de conteúdo, com muito achismo, né? A gente tem visto a quantidade de achismos com pouca profundidade teórica. Então, essa curadoria, e acho que a Sampo, a própria XP tem feito um trabalho incrível, a HSM também tem trabalhado muito forte nisso, que é de curadoria. Essas entidades, né, e o capitalismo consciente está aqui também, é curar, é fazer essa... A gente tem que buscar essas entidades. Não quer dizer que um é melhor que o outro, o André também falou muito bem isso. Na verdade, são curadorias, todo mundo busca aquilo que né, tem profissionais por trás que estão curando para entender se aquele conteúdo é de fato relevante, se aquele conteúdo é de fato profundo, enfim. A gente espera debater aqui também o lifelong learning, né? Acho que as pessoas, a gente também tem visto muito isso. E esse é o momento, né? Antes você tinha o full-time student, né? O estudante ali full-time, o working. Eu vi um post do David Blake maravilhoso que falava muito sobre isso, né? O full-time, o working student, aquele estudante que trabalha. Você tem o empregado, full-time. Isso está se misturando para algo cíclico. Você não tem mais o full-time working, você não tem mais o full-time student. Isso é um work in progress, isso é cíclico, né? Então, acho que é muito interessante também a gente debater o lifelong learning aqui, porque é algo que também é um termo que tem cada vez mais ganhado relevância e importância, né? Eu gosto de citar que o próprio também, né, o Steve Blake, que ele fala muito que quem ainda não repensou o seu modelo, quem ainda não repensou o seu modelo de estudar, o seu modelo de negócio, o seu modelo de consumir, está em negação. Agora é a hora da gente repensar e entender esse novo momento. É uma crise sem precedentes, obviamente, mas é histórica. A gente está fazendo parte da história. E que líder você quer ser, que pessoa você quer ser durante essa crise. Então, acho que queria deixar esses pensamentos aqui. Acredito que a Isabela vai conduzir, já vejo que tem perguntas aqui no chat e tudo mais. Então, um prazer estar com vocês. Espero que seja produtivo e inspirador para todos, inclusive para nós aqui que estamos falando. Porque acho que o André falou muito disso, né? O digital tem sido muito importante, mas normalmente o digital a gente escuta 4, 5, 6 pessoas falando e a troca ela é menor, né? Por isso que o modelo híbrido é tão importante, e eu estou altamente contemplado aí no que o André disse. Então, espero que possamos todos aqui ter algo mais interativo e produtivo para todos nós aqui. Obrigado. Obrigada, Reinaldo. Foi ótimo o que você falou e realmente é preciso discutir esse long life learning de fato. Isabela, por favor, é com você agora. Bom dia, gente. Obrigada, Dani, pelo convite, Hugo, todo o pessoal do Capitalismo Consciente. Bom dia, André. Bom dia, Reinaldo. É um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, nessa mesa redonda virtual. E cada vez mais a gente está vendo por aí, né? Eu sou a Isabela Matar, eu adoro esse tema de liderança. Eu venho de RH, na verdade, eu sou psicóloga de formação e fiz uma carreira em gestão de pessoas. O meu último desafio foi colocar
de pé a maior escola de políticos do Brasil, né? Eu sou cofundadora do Renova BR e toquei a operação até o meio do ano passado, quando eu migrei para a XP, e hoje eu sou head de educação do grupo XP Inc. Então, estamos todos aí no ramo da educação, com um foco muito grande no digital, né? Acompanho de perto o trabalho de vocês, parabéns por todo o trabalho na HSM, Singularity, Reinaldo, na Sampo, André. O que vocês têm feito ali com o LIT é realmente muito, muito interessante. E é um prazer estar aqui mediando essa conversa com vocês. Tá? Para começar, pessoal, eu queria entender um pouco mais a fundo, dentro do conceito do capitalismo consciente, né? Eu sou conselheira do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, que é um grande prazer, uma honra também. Eu queria aprofundar um pouco mais aí no tema da liderança consciente e entender como que as instituições de vocês, que são instituições de ensino de altíssima qualidade, trazem essa visão do líder consciente na organização de vocês, né? Então, o André falou um pouco aqui sobre autoconhecimento, o Reinaldo falou um pouco sobre curadoria, e a gente sabe que o líder consciente ele precisa ter uma visão 360, não só de estratégia e gestão, que é o que se falava muito antigamente, mas principalmente sobre pessoas, stakeholders e equilíbrio do ecossistema, né? Como é que ele lida com não só valor para acionistas, mas valor também para funcionários, valor para clientes, valor para a sociedade, meio ambiente e para si próprio como autoconhecimento também. Então, o que dentro da organização de vocês, em termos de conteúdo hoje, vocês enxergam que vai na direção da formação de um líder consciente? Quer começar, André? Eu posso começar aqui? Se você quiser começar, eu já comecei a primeira, por favor. Vamos lá, obrigado. Eu acho que a provocação é muito importante, Isabela. Acho que, de fato, a gente está vendo isso agora, né? Como se a sociedade ela não trabalhar unida, ela não trabalhar completa em todos os pilares, uma crise ela pode colapsar todas as estruturas, todas as esferas, né? Então, eu acho que nunca E essa crise, desculpa te interromper, mas essa crise vem mostrar exatamente isso, né, Reinaldo? Que se a gente não colaborar e se a gente não conseguir trabalhar olhando para o ecossistema, estamos todos no mesmo barco. Então, eu acho que a gente está vivendo uma grande lição na prática do que deve ser uma liderança consciente nesse cenário. Essa crise ela tem muitas incertezas, mas eu não tenho dúvida que tem várias certezas que estão sendo construídas, que não é sustentável viver numa sociedade como nós, principalmente Brasil, estávamos vivendo. Não é sustentável. Não é sustentável durante a crise e não é sustentável pós uma crise. Acho que essa é a maior lição que acho que nós poderemos tirar dessa pandemia sem precedentes, né? A consciência de uma sociedade colaborativa, ela nunca foi tão forte. Então, eu acho que os líderes, o que a gente está vendo, Isabela, acho que tentando ser pragmático na resposta da sua pergunta, os líderes eles estão entendendo que não é possível olhar apenas para um pilar dentro das suas organizações, que é o resultado, que é o lucro, não, é a contribuição para a sociedade. Acho que o André colocou isso, e a gente trabalha muito isso na HSM. A gente precisa, o líder, ele não mais do que nunca, fala de estratégia, enfim, tudo mais. Normalmente, grandes líderes têm uma formação acadêmica muito importante, onde se debatem, né, nos seus MBAs, nos seus bacharelados, enfim, sistemas de matemática financeira, de economia, de administração, enfim. Então, nós temos o papel de introduzir, sim, a filosofia, de introduzir, sim, a sociologia, de introduzir o pensamento exponencial e o pensamento colaborativo. Então, eu acho que nunca foi tão pauta, né? De novo, né, como eu disse, a gente está vendo o despreparo da liderança. A liderança, obviamente que essa crise
não tem nenhuma literatura para essa crise. A gente vai criar possivelmente uma literatura pós essa crise, né? Não tem nenhum manual, não tinha nenhum conteúdo para que os líderes pudessem consumir e entender como reagir. Na verdade, acho que a grande chave dessa crise é a humanização e é o entendimento de sociedade. Então, se faz muito relevante nós, como educadores aqui, estou colocando todos nós como educadores aqui, trabalharmos isso. Nós temos, sim, discutido muito o quesito humanização. Acho que o quesito humanização ele é importante nesse momento. Então, o que eu vejo de fato para se consumir, nós temos muito isso, né? Quando a gente fala de produtividade na HSM, a gente não fala de produtividade em termos de produzir mais para gerar mais, não, mas gerar mais valor, que eu acho que, né, como foi muito bem colocado aqui pela Daniela no começo, é um dos pilares aqui do capitalismo consciente, do qual eu sou muito fã, tá? Então eu acredito que agora chegou o momento da gente discutir, home office, não dá para... A gente aqui, eu estou vendo, você possivelmente está numa mesa aí, eu estou vendo o André muito bem instalado, eu também aqui estou numa mesa do lado de fora de casa, mas isso não é a realidade de 99% dos brasileiros. A gente precisa entender, o home office chegou para ficar? Claro que chegou para ficar, mas as empresas precisam entender que elas precisam dar estrutura, porque nem todo mundo tem estrutura. A HSM faz parte da Anima Educação, que é um grupo grande, nós temos mais de 140 mil alunos, e a gente distribuiu mais de 500 cadeiras para os nossos colaboradores, porque tinha gente que não tinha uma cadeira para ficar sentado 4, 5 horas, 6 horas perante o computador. A gente precisa entender, tem pessoas que vivem em casas com 6 pessoas, com 5 pessoas nesse momento, que não tem com quem deixar. Então, isso o líder precisa começar a entender, que ele talvez tenha um apartamento, com uma casa, com um escritório, com ar-condicionado, com uma internet de alta velocidade. As empresas precisam começar a discutir os benefícios, a renovação desses benefícios. Faz sentido o vale-refeição? Será que agora não tem que aumentar o vale-alimentação? Será que a gente não tem que olhar a banda da internet? Será que a gente não tem que ver a estrutura minimamente viável dessa pessoa que às vezes está fazendo um call, trabalhando na cozinha? Então, acho que isso a gente tem discutido muito dentro dos nossos cursos de liderança com os líderes. Ou seja, agora preciso rediscutir essa nova realidade. Deixar para o André complementar. Até antes do André pegar o gancho, André, esse ponto que você trouxe, Reinaldo, é muito importante, porque a gente tem visto muitas discussões em relação ao home office, né? Eu tenho ouvido algumas lideranças comentando, o custo pode ser muito menor e etc. Só que eles não pensam que eles transfeririam o custo da empresa para o colaborador, né? Então, acho que esse seu ponto é um exemplo muito claro dessa questão da empatia do líder, né? E dessa questão da liderança consciente no momento de considerar o ecossistema e uma visão 360 na tomada de decisão. Acho que foi um exemplo perfeito aí e adequado para o momento. Obrigada. As organizações, eu vou complementar agora que você deu o gancho aqui, desculpa, Isabela, mas as organizações, essa economia de infraestrutura que eu estou vendo, vamos reduzir os escritórios, elas precisam ser transferidas. De novo, obviamente, a produtividade tem que aumentar, mas a gente tem que entender que boa parte disso tem que ser transferido. Não dá apenas para a gente fechar escritórios e comemorar, né? Essa euforia do home office, ela precisa agora, como eu disse, né, contracíclico, né, liderança. A gente tem que discutir agora um outro ponto. Legal, funcionou, acelerou a transformação digital. Agora vamos trazer para a realidade que tem um abismo aí para ser discutido. Desculpa, mas eu achei também interessante comentar isso.
Reinaldo, eu achei ótimo esses seus pontos e, assim, concordo com todos eles. Eu acho que são excelentes colocações mesmo. Acho que esses são grandes desafios mesmo, né? Então, eu vou aproveitar para complementar um pouco esse desenho, trazendo algumas coisas como eu disse, né? Uma das coisas que eu pessoalmente sempre me preocupo é como é que eu me conecto em redes diversas, né? Porque o difícil é justamente esse desenho, tanto na exponencialidade quanto no contracíclico, a gente tentar entender como é que a gente faz essas conexões diversas. E aí a gente ouve muitas coisas diferentes, né, que eu achei muito interessante nesse desenho, como você falou, de construir a liderança, né, Reinaldo? Então, o primeiro, eu ouvi uma profissional canadense, uma professora de ciência política, né, que fez toda a carreira dela fazendo pesquisa de campo em situações de conflito. Síria, Iraque, Líbano, né? E todas essas coisas. E também da minha cunhada, né? Vou aproveitar e juntar as duas coisas, né? Que tem uma experiência, ela é médica, tem uma experiência muito grande de organizar missões humanitárias para reagir a situações de crise aqui no Brasil, e ela teve também uma experiência dessa no Nepal, quando teve o terremoto, né? Um ponto muito interessante disso tudo é que, assim, como o Reinaldo falou muito bem, as prioridades mudam, né? Primeiro, você tem que saber se você está bem, né? Putz, eu tô legal, minha saúde, tal, o meu mental, né? Tem um frame de gestão de crise que diz que a primeira coisa que você tem que se preocupar é com o aspecto emocional, né? Você não pode, como o Reinaldo falou muito bem, não pode disseminar o medo. Você tem que disseminar a calma, né? Mas, para isso, você tem que entender como é que você está primeiro e trabalhar com você mesmo, né? A gente tem que ser autêntico. O desenho, uma das coisas que com certeza vai mudar é aquela história do personagem do trabalho e o personagem de casa, né? Isso aqui vai fazer assim, né? Muito interessante. Isso já acontecia no mundo digital pela necessidade da exposição 24/7, né? Em mídias sociais, redes sociais, assim por diante. Isso vai acontecer com tudo, né? Essa questão dos stakeholders é um ponto, assim, central da conversa, né, de como é que isso acontece, por que essa atitude, para a gente pensar no legado das empresas, legado dos líderes, da alta liderança, média, liderança de início de carreira, todos, né? Que legado? O que eu vou deixar para trás depois dessa crise, né? Então, nesse ponto, eu acho que tem um aspecto essencial aí, que é assim, os atos falam mais do que o discurso, né? O Reinaldo falou muito bem do exemplo das cadeiras, queria parabenizá-lo, isso é essencial. Nós somos uma empresa que tem muita coisa semelhante, mas muita coisa também diferente. Vou contar um pouquinho da nossa experiência. Nós somos uma empresa familiar, temos 20 e poucos anos de existência, são mais ou menos 100 e poucos funcionários e 400 professores, né? O nosso pessoal de facilities está fazendo exatamente isso que o Reinaldo falou, está distribuindo as cadeiras, porque elas não vão resolver nada ali, elas têm que resolver aqui. É a história da crise, né? Depois que você viu, que você entendeu como é que você está e trabalhou você mesmo, trabalhe com muita velocidade as pessoas que estão à sua volta, que você se importa, que são importantes para você, nos seus círculos, né? Você profissional, você pessoal, né? Amigos, famílias, colegas, chefes, né? Eu tenho uma filha que está entre a graduação e o mestrado, ela vai fazer mestrado a partir do final do ano. Ela está trabalhando está cuidando de um projeto de certificação de cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia agora. Então, ela está lá em Manaus, né? Eu me preocupo com ela, preocupo todo dia, né?
mas, enfim, está seguindo o seu propósito, sei que ela está bem, está fazendo o que tem que fazer, vou para a próxima. Né? Todos nós aqui, o Reinaldo é CEO, eu sou CEO, nós temos equipes para cuidar. Como é que estão cada um deles? Né? A gente está lá em home office desde o dia 13 de março. Né? Tem muita gente que já está ansiosa. Eu vi uma pesquisa que fala sobre profissionais na Inglaterra. 80% estão preocupados, 40% estão tendo algum sintoma de depressão. Né? As pesquisas tradicionais de home office dizem que o pico da produtividade do home office é 2 a 3 dias por semana. Depois volta para o contato pessoal, que é outro ponto que o Reinaldo comentou. Né? Então, a preocupação com a produtividade, ela só, no fundo, né? Ela só pode acontecer depois que a gente se desculpar e falar assim, não, eu estou numa crise, é uma situação de saúde, é uma situação de perigo, as condições não são ideais. Né? Eu tenho certeza que com o Reinaldo deve ser a mesma coisa. Eu faço home office há 10 anos. Né? Há 10 anos que pelo menos um dia na minha semana eu trabalho de casa. Então, como você falou, a internet está com cabo de 100 mega e tudo mais. O importante é a gente reconhecer que tem situações diferentes e como é que a gente trabalha. Né? Eu vi um exemplo muito interessante de um executivo automotivo americano, eu não me lembro de qual montadora, falando que eles decidiram que os gerentes e diretores de fábrica, eles vão começar, já começaram, na verdade, né, lá atrás, eles, um dia por semana, eles deixam de ter o trabalho do executivo e eles vão para a linha de montagem para se expor aos mesmos riscos das pessoas que não podem ficar em casa. Por que isso? Porque tem que liderar, por exemplo, na hora do perigo, né? Tá certo? Não tem jeito, né, Reinaldo? Então, dar esse exemplo é muito importante. Né? A questão dos benefícios que o Reinaldo falou, acho muito interessante também. Vou dar um pouco a minha visão. Né? Anteontem, eu estava num fórum de RHs discutindo essa questão e, assim, quando a gente fala de toda essa questão dos benefícios e de tudo mais, a ideia, né, quando a gente olha, você é psicóloga, né, os RHs, 90% dos RHs vêm da área de psicologia. Né? Isso é muito importante. É uma palavra que todos nós ouvimos muito, com certeza, que é acolher as pessoas. Acolher. Essa é a essência de construir confiança, de construir relacionamentos, construir cultura. Né? Então, esse desenho de você trabalhar o acolhimento, de saber que... E acolher quer dizer o seguinte, ligar uma vez por dia e saber se as pessoas estão bem, se elas precisam de ajuda. Né? Como é que está funcionando na sua casa? Né? Você conseguiu criar uma rotina de trabalho para você entender que o momento que você está trabalhando, o momento que você está com a família. Você conseguiu construir acordos dentro de casa, conseguiu construir acordos fora de casa, com o resto da sua equipe, se você é um líder, com seus liderados, se você é um liderado, com seu líder, e certamente se você é um líder, com seu líder acima também. Né? Então, esse desenho todo, eu vi uma pesquisa muito interessante do pessoal da professora Mireia de las Heras, que pesquisa liderança, ela fez uma pesquisa na Espanha e no Peru, se eu não me engano. Agora, a pesquisa aconteceu em março. É bem interessante. Né? Então, as grandes dicas. Né? 757 pessoas entrevistadas. Bem interessante. Cuide de você e da sua família. Né? Construa rotinas e acordos de acordo com aquilo que está acontecendo. Né? Porque, como o Reinaldo também falou, o que funcionava no momento de cruzeiro não está funcionando agora. Gerencie o seu chefe também é gente. Né? O que você pode ajudar? Como é que você pode vir bem preparado para uma reunião? Né? Gerencie as pessoas como pessoas. Né? Se a gente conseguir que os líderes, e o Reinaldo, de novo, uma ótima colocação que eu acredito também totalmente. Né? Até vou fazer um último comentário sobre isso para fechar. O líder não é um líder só, quando a gente fala de accountability, né? A gente não fala, o líder não é só o gestor do resultado, do bottom line, do P&L. Ele é o gestor das pessoas, porque as pessoas é que vão gerar esse negócio.
Então, um dos pontos importantes do capitalismo consciente é saber que não são conversas diferentes, né? Liderar um negócio de sucesso quer dizer liderar pessoas que acreditam, têm propósito, têm sentido e estão trabalhando em consonância. Você não precisa ficar em cima delas o tempo inteiro, porque elas sabem o que elas têm que fazer. Perfeito. E a nossa mentalidade tradicional, porque quando a gente fala de cultura organizacional, a empresa não é uma bolha. A empresa faz parte de vários elementos, vários domínios, né? Inclusive a sociedade, né? A gente pensar de uma forma geral, sociedade global, sociedade local, sociedade nacional. O nosso modelo mental está baseado no comando e controle. E o comando e controle já dava sinais há muito tempo de que não funcionava direito, principalmente nesse mundo digital, mas também no mundo globalizado, né? E nesse mundo que a gente está trabalhando aqui, que você não pode estar com olhos e ouvidos o tempo inteiro em cima e fazendo uma gestão mais impositiva, é essencial que você confie nas pessoas e construa, portanto, essa confiança antes de tudo, né? Não dá para ter uma equipe produtiva trabalhando remotamente se você não tiver certeza de que as pessoas sabem o que cada um tem que fazer, o que as pessoas possam perguntar, se desculpar e experimentar, né? A cultura de experimentação, que é um negócio que a gente tem falado, tem reforçado muito, tem praticado muito, e tem discutido muito, tanto nas empresas quanto enfim, nas situações de educação todas, é essencial, né? E quando a gente olha isso do ponto de vista do stakeholder, e só para fechar, né, a questão da estratégia, né? A gente pensar no Michael Porter, que todo mundo teve em casa, todo mundo teve em qualquer graduação de administração, qualquer pós-graduação, ainda é um professor em Harvard, tudo mais, né? O desenho, o fundamento econômico da estratégia competitiva é como é que eu capturo mais valor na negociação com os stakeholders, né? A estratégia competitiva tem um vencedor, né? Quando você pensa no Barney, que é o criador da estratégia baseada em valores, né? Baseada em recursos, perdão, né? Que em Harvard talvez o Sunil Gupta seja o maior expoente, como é que você usa os recursos distintivos, ou seja, por exemplo, se eu conheço mais ou menos a situação de home office para ganhar vantagem em relação aos meus fornecedores, meus clientes, mas também todos os recursos de produção e os meus concorrentes, né? De novo, criar um desbalanceamento a favor da organização em relação aos stakeholders, né? Quando a gente fala de consumo consciente, quando a gente fala de economia de compartilhamento, esse negócio muda, porque a ideia é como é que eu faço esse negócio ser justo ao longo prazo, né? A questão de uma ética diferente de negócios é muito, muito, muito importante. Esse é um desafio imenso. Vai ser muito importante na crise, porque essa saída que o Reinaldo falou vai ter muito a ver com quanto a gente está abrindo mão voluntariamente do nosso poder de barganha para não ganhar benefícios adicionais nesse momento, né? Todas as grandes empresas e todas as empresas bem administradas estão segurando caixa desde fevereiro, muitas, né? Algumas estão renegociando contratos, né? Como é que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso pensando só na nossa maximização de resultado de curto prazo ou na sustentação da cadeia de valor ao longo do tempo. Perfeito. Né? E esse é um grande desafio, por quê? Porque a geração de resultado a curto prazo é a grande pressão com que todos os líderes, principalmente a autoliderança, têm que lidar. Então, essa é uma discussão aberta, que não tem resposta, e que esse encaixe, talvez a oportunidade da crise seja ótima para a gente pensar como é que ele será no futuro. Excelente, André. Eu quero, inclusive, pegar um gancho nisso que você acabou de colocar, que já tem a ver com a minha próxima pergunta. A gente falou um pouco sobre o que as organizações de vocês têm feito para os líderes, a gente falou um pouco sobre a relação do líder no one-on-one com os seus diretos e a preocupação dele com as pessoas. E tendo em vista este mindset do comando-controle, de puxar o valor para si, para a própria organização, que é o mindset comum, e essa necessidade da gente transformar a visão das pessoas neste modelo mais colaborativo e que considera o ecossistema e o equilíbrio desse ecossistema, a minha pergunta para vocês é: como o líder pode usar ferramentas de disseminação de conteúdo para poder fazer esse shift de mindset nas pessoas? Porque eu acho que
A gente vê alguns líderes já em um estado avançado de consciência, mas a gente tem uma dificuldade de disseminar essa informação e esse conteúdo no ecossistema, dado que o mindset é o antigo, né? Então, como que os líderes podem, no momento em que eles adquirem essa consciência, usar de ferramentas e conteúdo para poder transformar o ecossistema à sua volta, né? Voltando aí para o nosso tema de conteúdo. Como que o líder pode usar essas ferramentas a favor de uma mensagem mais inovadora, mais colaborativa, mais voltada aí à gestão consciente? Eu vou dar um exemplo para vocês, para pegar esse gancho e ver se vocês concordam. Assim, a gente na XP, a gente tem trabalhado muito as redes sociais dos líderes, né? Assim, isso é uma nova forma, eu acho, de posicionar as pessoas. O Ben Shimon é uma pessoa que hoje é um ícone de empreendedorismo no Brasil, e a gente tem trabalhado, ele é uma pessoa tímida por natureza, assim, é um líder tímido de natureza, mas ele tem se esforçado e a gente tem trabalhado as redes sociais dele, ele tem postado cada vez mais para que justamente ele consiga trazer essas mensagens de liderança que ele quer propagar e de empreendedorismo e de mão na massa através do seu Instagram, LinkedIn, enfim. E a gente encontrou esse meio de trazer conteúdo mais próximo das pessoas, porque a gente tem visto uma tendência no mercado, e aí eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês em relação a isso, de que pessoas se conectam mais com pessoas do que com marcas. Antigamente, as marcas tinham uma força maior na conexão direta com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão buscando muito as lideranças pessoais, né? Então, uma forma que nós na XP temos feito de disseminar conteúdo e trazer informação para as pessoas tem sido muito via redes sociais das lideranças. Então, a gente tem feito várias lives através do próprio Instagram do Rafael Furla, que é o nosso diretor institucional. O Ben Shimon tem se posicionado cada vez mais nas redes sociais e a gente tem usado essas ferramentas para trazer conteúdo de uma forma próxima das pessoas, né? Então, Instagram, LinkedIn, YouTube, várias redes sociais aí que antigamente não eram utilizadas para esse fim, né? Então, esse é um exemplo aqui. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês em relação a como que as lideranças podem usar conteúdos para chegar em mais pessoas e trazer um pouco a mudança do mindset, da posição que elas gostariam de transformar. Eu ia usar exatamente o exemplo da XP antes de você falar, porque eu acho que tem sido um belo trabalho de formação, de conteúdo. Eu tenho sido um consumidor, um heavy user aí das lives da XP. E aí, Isabela, complementando o que você falou, hoje em dia o que não falta é canal, né? Hoje, né? Citou um pouco do Porter aí, né? Hoje, na verdade, o que é canal hoje, né? Tudo é canal, você não tem mais o que é praça, o que não tem mais isso, né? Então, o que não falta é canal. E tem gente que se conecta. O público do Instagram ele é diferente do público do LinkedIn, o público do YouTube é diferente. Então, assim, você tem só que entender as abordagens e o público que você quer direcionar. Eu acredito muito no LinkedIn e no Instagram como ferramenta de comunicação e de difusão de informação. Eu acho que, de novo, né, não tem como a gente não falar da crise, mas a crise trouxe isso, né? Quantos aqui, a gente está com 73 participantes, quantos aqui não experienciaram a primeira live, primeiro contato aqui via uma plataforma pela primeira vez nesses últimos 30, 45 dias? Muitos, né? Muitos. A minha mãe virou uma heavy user de lives, de webinars e tudo mais. Antes, para eu explicar para minha mãe o que era um webinar, eu levaria um tempo. Hoje, ela já consome e ela entendeu isso. Então, a gente da HSM, a gente toda quinta-feira tem um webinar trazendo temas diferentes. Então,
A gente trouxe inteligência emocional em tempos de crise, a gente teve o último com a Sofia Esteves, com a Carol Marra, com o Daniel da Viva, enfim, para falar o papel do RH, né, o protagonismo do RH neste momento. De novo, o RH nunca teve um papel tão protagonista como nós estamos vendo hoje, né? Então, a área de pessoas, ela de fato virou área de pessoas, né? Ela não virou uma área de processo. Ela tirou aquele tirador de pedido para, de fato, participar da estratégia da empresa, para falar dos direcionadores, né? Então, a gente tem utilizado muito isso. Então, a gente tem toda quinta-feira estabelecido uma conexão. E eu concordo perfeitamente com você. Acho que a humanização das marcas, dos seus líderes, obviamente que depende do líder, né? Não é todo líder. Apesar do Benchimol, eu conheço o Benchimol pessoalmente, apesar dele ser tímido, ele tem um carisma muito grande, ele tem uma história, tem uma trajetória. Então, é um líder que puxa, utilizar isso para aproximação é maravilhoso. A gente tem o Daniel Castanho e o Marcelo Bueno, que são líderes inspiracionais aí. Daniel liderando aí né, o movimento Não Demita, que a gente trouxe isso, a HSM também tá junto disso, a gente vem falando disso há muito tempo, que é um pouco também voltado para aquela tua pergunta anterior, como é que a gente entende isso perante a sociedade, né? Agora está na hora das organizações tirarem aquelas visões, todas aquelas coisas bonitas que tem na parede e botar em prática, né? Agora é a hora que a gente vai ver se de fato todos aqueles lemas, aquelas frases bonitas que muitas demoram muito para construir e agora é a hora de pôr em prática. Então, eu acho que canal não falta. E o público tem entendido. Você quer consumir uma live de música? Puta, vai lá no Instagram, tudo mais. Você quer consumir um conteúdo tem o LinkedIn, o YouTube é a grande plataforma que reúne, né, acho que é um grande marketplace de tudo isso. A gente sempre coloca nossos conteúdos no YouTube. Então, canal tem, os executivos estão entendendo. Eu tenho visto um movimento de mais ou menos um ano para cá, executivos, presidentes que não tinham LinkedIn, não existiam digitalmente, começando a construir isso. Porque não tem jeito. Se você não tiver ali... tem gente que fala, puta, não preciso. Puta, a gente escuta muito disso de alguns CEOs. Puta, cara, mas eu não sou disso, eu não gosto disso. Cara, se você não gosta, se você não é disso, encontre alguém na tua organização para fazer esse papel. Porque a tua empresa ela precisa estar viva através de alguma liderança nas redes sociais, no mundo digital. Então, eu acho que é isso. Acho que canal não falta e os executivos têm entendido isso. Têm entendido cada vez mais o papel do LinkedIn, o papel do Instagram, o papel do YouTube, né? A gente tem visto um monte de executivo que criticava YouTubers virando grandes YouTubers, né? E as empresas precisam entender isso, precisam separar esse tempo para esses executivos terem esse papel nas redes sociais. Isso tem se tornado muito fundamental. Eu acho, Reinaldo, que é isso mesmo, né? Canal não falta, né? De novo, ajudando a construir em cima dessa conversa, né? O José Cláudio Securato, que é o CEO da Sampo, acho que vocês todos conhecem, é um early adopter desse negócio. Ele abraçou essa virada digital com muita autenticidade já há muitos anos e é um grande influenciador nesse desenho, né? Acho que o desenho da presença nas mídias digitais é essencial, até porque quando a gente pensa no mundo tradicional e no mundo digital, que eu gosto de chamar de physital, porque é uma combinação de físico com digital, né? O físico não desaparece, mas o digital tem um papel importante. No mundo tradicional, é o comando e controle, você passa, a informação desce, né?
na teoria. Na prática, ela barra, né? Ainda hoje, 40% a 45% de todos os planos e todas as estratégias falham por problema de comunicação. Esse é talvez um dos grandes desafios dos líderes, dos RHs e das organizações, né? As pessoas não sabem se comunicar dentro da organização. E isso gera vários problemas: desalinhamento, perda de esforços, não entendimento de uma visão do todo e falta de legitimidade, né? E desempoderamento do líder, porque o líder que não sabe o que ele está comunicando, ele não tem poder nenhum. O líder, no fundo, é um grande representante criador de sentido. Se ele não consegue passar aquilo que faz sentido para a organização, para o resto da organização a qual ele é responsável, está deixando na verdade, de cumprir o seu papel, né? Então, as mídias sociais, inclusive, e os canais digitais dentro das organizações têm sido um canal muito importante para complementar a experimentação pessoal, né? Na organização, a questão da comunicação, do autoconhecimento e da construção da legitimidade através de uma comunicação clara são os pontos essenciais, né? Tanto quando a gente vê as grandes universidades, quanto as grandes empresas de consultoria, quanto as pesquisas locais e globais, esse é um ponto-chave, né? Sobre o seu comentário e o do Reinaldo sobre as marcas, é muito interessante isso, né? A conexão das pessoas com as marcas era o que fazia a mobilização dos consumidores em relação às causas, né? E a missão, visão e valores era um negócio meio para ficar na parede mesmo, principalmente para fora, e para dentro tinha uma tentativa que era normalmente uma tentativa, né? Você quer que eu espere um pouquinho? Vai lá. O que acontece é que o mundo digital ele tem algumas coisas muito diferentes para a liderança em relação ao mundo analógico, vamos chamar assim, né? O primeiro é a questão da comunicação emocional, né? Já se sabe de muito tempo, tanto na psicologia, psicanálise, quanto na neurociência, que isso desde Platão, na verdade, né? Platão tem um bom texto sobre isso. Eu fiz administração, fiz meu mestrado e doutorado em finanças, mas eu fiz uma graduação em história também. Venho de uma família de historiadores, trabalhei com história no começo da minha atividade acadêmica. Então, gosto muito dessa visão também, porque ajuda a gente a ter uma perspectiva de contexto. Então, peço desculpas por de vez em quando citar umas pessoas que não têm nada a ver com a administração, mas acho que é uma contribuição para o ponto de vista. Então, o desenho da emoção é o seguinte: a razão a gente usa para racionalizar e justificar para nós mesmos e às vezes para os outros aquilo que a gente está sentindo. E a gente nunca pode esquecer que sentimento é uma série de sensores e de ferramentas extremamente complexas construídas no nosso cérebro pelo processo evolucionário e que não podem ser simplesmente desconsideradas, né? Quando a gente pensa em tomada de decisão, e esse é um tema que eu pesquiso pessoalmente muito, e que tem tudo a ver com a liderança, a gente decide e tende a se justificar, principalmente lideranças executivas, com a parte racional. E a mudança do digital é que a conexão vem do emocional. Então, a gente tem que saber liberar esse lado emocional, né? A comunicação em mídias sociais é uma comunicação emocional. O que viraliza, né? O que vira um rastilho de pólvora? Aquilo que os americanos chamam de gut feeling, aquilo que atinge a sua emoção instantânea. Você tem uma vontade imensa de pegar e falar: putz, não, isso aqui eu vou twittar aqui, isso aqui eu vou repassar, sabe? Esse é um ponto chave. Isso isso vem das ciências comportamentais e tudo mais, mas isso pode ser ensinado, né? Isso pode ser aprendido, pode ser treinado. Como o exemplo do Benchimol é muito bom, né? E tem um desafio aqui que, assim, é diferente você ter um líder que se comunica emocionalmente e é o exemplo da organização, com um líder que tem o objetivo de construir uma marca pessoal, um líder midiático, né?
todas as pesquisas mostram, e tem pesquisas interessantíssimas que falam que um líder que se comunica emocionalmente e é autêntico em relação ao seu propósito, por isso que a história da persona é muito importante, de você juntar as duas coisas, você tem que falar aquilo que você acredita e acreditar naquilo que você faz, né? Esse aqui é o que viraliza. Por quê? Porque ele consegue usar as emoções próprias para traduzir aquilo que é as ações, reflexões e ações ligadas à empresa, né? O líder que está construindo a marca pessoal, provavelmente, né, todas as pesquisas mostram que normalmente destrói valor em vez de construir, né? E a conexão pessoal é a conexão das mídias pessoais, né, das mídias digitais. Então, essa ferramenta da gente pensar em colocar emoção é decisiva. É uma das coisas que a gente discute bastante lá também e pratica também, né? E só uma coisa, a gente tem... É um desafio falar para o todo e falar para uma comunidade geral e comunidades específicas, né? A gente tem falado com comunidades de C-level, comunidades de RH, comunidades de líderes de início de carreira, líderes experientes, líderes voltados para a inovação, líderes de recursos humanos e para o público em geral, né? São preocupações diferentes, são momentos diferentes, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente discutiu outro dia é quem está cuidando do líder? Quem está cuidando do RH? O RH é super estratégico, né? Virou mais estratégico ainda e caiu a ficha daqueles líderes de negócio que tem dificuldade. É difícil mesmo fazer a conexão de pessoas com resultado, mas essa conexão numa situação de crise, isso fica, né, super evidente. A questão é quem está cuidando dos líderes e principalmente dos líderes de RH. Com quem eles estão extravasando e colocando, chorando as mágoas, vamos dizer assim. Porque você tem que extravasar, você tem que saber que você não é infalível, você tem que se desculpar, você tem que ter um momento para você, para refletir, para recuperar as energias, porque senão a coisa não avança, né? Não é uma maratona e não é uma corrida tipo aqueles 400 metros com barreira, tal, que você sabe que tem 12 barreiras ali, entendeu? Não, isso aqui é mais parecido com caça ao tesouro. Quantas pistas tem? A gente chegou nas pistas, né? Deu para descobrir? Nosso grupo entendeu? Vamos para a próxima, né? Então, lidar com um contexto que você não sabe exatamente em que momento a gente está e quando é que ele termina é um outro desafio e psicológico nisso é muito importante. Verdade, André. Eu acho ótimo que o André antecipa as perguntas que eu vou fazer, né? A minha próxima pergunta... vou ficar... Imagina, não, é ótimo, porque aí você já discorre sobre o tema. A minha próxima pergunta era em relação a esse desafio mesmo de falar com todos, né? Porque, primeiro, uma observação, o trabalho ali das redes do Benchimol só funciona porque é autêntico. Ele faz os posts dele, ele ele coloca no bloco de notas dele, recorta e cola ali. Então, tem funcionado muito bem. A gente tem, quando eu falo que a gente está trabalhando, a gente está incentivando ele a postar, mas acho que é o que você falou, a naturalidade, ela aparece e tem funcionado. E eu acho que ele consegue um pouco essa ideia de falar com todos, né? E essa é a minha próxima pergunta. Tendo vindo da política também, dos desafios de comunicação da política, eu pude aprender o quão difícil é você conseguir, com uma mensagem, atingir vários públicos, né? E aí a gente está chegando perto do fim aí, eu queria que vocês comentassem, por favor, para os líderes que estão nos assistindo, o que vocês, como líderes, aprenderam com isso e o que vocês têm visto nas escolas de líderes de vocês sobre como melhorar a sua comunicação, né? Como você consegue construir uma mensagem que ela passe por diversos grupos e como que a gente falou um pouco sobre canal, né? Como que a gente fala sobre mensagem agora? Como é que o líder neste momento de crise, consegue construir uma mensagem que ela permeie diferentes setores públicos, etc. E aí eu vou pedir para vocês arrematarem numa pergunta que está no nosso Q&A, que o que também vocês têm feito para desenvolver os valores dos seus líderes, né? Porque a cultura e a organização é fruto dos valores da liderança. Então, para a gente chegar ao final aí desse nosso talk, que está super interessante, eu poderia ficar com vocês aqui mais umas 2 horas, se vocês puderem, por favor, fechar, trazendo um pouco da visão de vocês e de dicas para os líderes que estão nos assistindo sobre como desenvolver a sua comunicação para todos e como vocês têm
feito para desenvolver os valores dessas lideranças que vão permear a cultura das suas organizações. Quer começar, André? Porque eu estou só começando. Opa! Aqui, eu estou Legal, aqui, ou eu pode começar, ou eu vou começar. Estou por você, Reinaldo, só para eu não ficar sempre começando aqui. Como você preferir. Posso começar? Tranquilo. Eu prometo que Legal, eu falo um pouquinho. legal, vai lá. Eu falo um pouquinho. Vai lá. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto importante é o seguinte. Isso é quase que uma regra na Sampo, é quase que o começo de todo o curso. Autoconhecimento. Né? Comunicação é função de autoconhecimento. Né? Primeiro, você precisa entender qual é o seu estilo. Onde é que você está confortável? Onde é que você está desconfortável? O que fazer com esse lado do desconfortável? Né? Como trabalhar esse bate-bola? Né? A gente brinca do sequestro neural. Né? Você tem que saber respirar. Né? Respirar, colocar a cabeça no lugar e avançar. Né? Isso está no começo de tudo. Né? E cada um tem o seu caminho. Tem algumas fórmulas muito simples. Por exemplo, numa boa apresentação, uma boa sugestão para você aprender a fazer essa respiração rapidamente é você fazer o seu mantra. Uma frase ou duas frases que é a sua frase de concentração. Você começa sempre a sua conversa com uma apresentação, por exemplo, a partir dela, porque ela coloca o teu emocional todo, né, a partir da atividade cerebral, que o cérebro é um músculo também, a gente não pode esquecer isso. Né, ele aprende. Né? Então, esse é um desenho muito importante. Né? O lado da comunicação tem um ponto-chave que é assim, comunicação é um pouco que nem a liderança. Por isso que está tão conectado uma coisa na outra. Comunicação, você não se comunica e você fala e o seu interlocutor ou a sua plateia escuta o que você quer. Não, ela vai escutar o que ela vai escutar. Né? Está fora do seu controle. Né? Então, o desenho do diálogo. Né? Diálogo quer dizer uma conversa com argumentos de parte a parte, das duas partes. Né? Ou de múltiplas partes. Então, o diálogo parte do seguinte princípio. Isso é muito interessante, eu participei de uma tese de doutorado um tempo atrás, exatamente falando sobre isso em administração. Né? Quanto que isso afeta, era um experimento para mostrar quanto que isso afeta a criação de consenso, que é o começo de tudo, né, do diálogo. Né? Então, a primeira ideia é assim, reconhecer que você é um interlocutor e que você tem uma plateia. Qual é o acordo que você vai fazer com essa plateia? Quais são os pontos em comum? O que vai estar na mesa e o que não vai estar na mesa? Vocês querem chegar você quer mostrar um caminho para chegar em algum lugar? Por exemplo, um propósito? Ou você quer fazer uma reflexão e construir junto? E o que você quer mostrar? E a partir daí, colocar situações, argumentos que sejam baseados em pontos válidos para essa plateia. Por quê? Porque senão você não cria legitimidade. A história da empatia vem daí. Você está falando... Eu podia estar conversando aqui, falando sobre... brincando que eu tenho um background de executivo e sou executivo até hoje, um background acadêmico. Podia estar falando só com o meu background acadêmico e citando. Todo mundo já tinha ido embora. Não é essa a ideia. A ideia é falar com a linguagem que cada público entenda, porque o desenho é criar conexão. Esse é o desafio. Então, a mensagem é essa. Um ponto muito importante é que as ações, o tipo de discurso, ele normalmente é muito difícil você passar ideias abstratas falando termos abstratos. É muito importante você passar ideias abstratas, como é quase tudo que a gente comunica no processo de liderança numa organização ou numa rede, né, num ecossistema, você passar a mensagem em termos de dois elementos. Tá? Ações e imagens. Por quê? Porque o nosso cérebro consegue capturar muito melhor ações e imagens do que conceitos abstratos. Né? Então, essa é uma excelente forma de você passar mensagem e ser efetivo. Enfim, e aí tem várias outras coisas, mas eu acho que esse é essa é uma ótima dica. É uma boa dica, né?
Legal. E Reinaldo, obrigado por eu ter conversado aqui. Valeu. Imagina. Super obrigado aí. Como a Isabela disse, papo muito bom, muito bacana. Muito bom. Acredito que a gente está chegando ao fim. Assim, tentar resumir aqui, Isabela, o que né, dicas, enfim, tudo mais, é muito difícil nesse momento. Mas o que eu tenho feito é, toda semana, eu tenho conversado com 100% da organização. Então, toda sexta-feira, eu faço uma live para a organização para falar com os funcionários, para falar as coisas que estão acontecendo, o que aconteceu na semana. E o que eu acho que tem funcionado muito é o líder agora, ele não pode botar uma capa e achar que é o super-homem, né? Você se colocar numa posição também de vulnerabilidade é muito importante, porque isso humaniza. De novo, né? A gente está falando muito da humanização. Então, o que eu tenho feito cara, eu também tô preocupadaço com esse negócio todo. Eu também tenho preocupação e tudo mais, mas eu estou muito sereno. Estou muito sereno dos nossos desafios. Então, não adianta agora você chegar e falar assim, olha, estou super tranquilo, isso aqui vai passar. O cara do outro lado, o teu colaborador, o teu funcionário que tá ali do outro lado do dia, fica se perguntando, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo? Né? Eu abro o jornal, é só sangue, é só notícia trágica, é só coisa ruim. Como ele consegue manter essa serenidade? Isso cria uma ansiedade perante as equipes, né? Ou seja, como é que, né, o Reinaldo, como CEO, tá tão tranquilo e eu não, né? E, na verdade, não, eu não estou tranquilo, né? Eu tenho os meus picos, eu tenho os meus vales, eu tenho meus momentos de incerteza, que eu busco né, também me consultar com a minha liderança, me consultar. Eu busco isso. E construir. Agora é o momento de co-criar. Não adianta o líder achar que ele vai fazer isso sozinho. Ele tem que ter os teus diretos, ele tem que ter as suas equipes, ele tem que ter ali para co-criar, para sair disso junto. Então, eu acho que essa humanização e essa vulnerabilidade, ela é muito importante. Você agora parecer que você é indestrutível, eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que o caminho agora é de cocriação e de aproximação nessa vulnerabilidade. E, de novo, não uma vulnerabilidade fictícia, né? Não uma vulnerabilidade forçada. Uma vulnerabilidade para aquilo que, de fato, te preocupa e você colocar para a equipe, mas de uma forma muito serena. De novo, eu vou no contracíclico. Agora é hora de aproximar, foi falado muitas vezes aqui de acolher, de trazer paz, de trazer direcionamentos. Porém, não dá para ser o Messias. Os líderes hoje, eles não são os Messias. Eles precisam colocar também isso. Colocar para a organização que isso vem junto. Direcionar, muito importante. Você ter um direcionamento estratégico, uma serenidade, mas também de cocriação. Então, acho que se tem uma dica, é o que eu tenho feito. Tenho feito na prática isso, mantido esse diálogo com toda a empresa, toda semana. Isso é muito importante. Saca? Impressionante. Toda vez que eu acabo, dezenas de mensagens vêm no meu celular, todo mundo, né? A HSM hoje tem 120 funcionários, todo mundo tem meu celular, e chega um momento, putz, Reinaldo, que bom, estava preocupado com isso, se acalentou, putz, estava preocupado com isso, que bom saber que também é uma preocupação da companhia, que é uma preocupação sua. Então, isso é importante. Então, toda semana, desde o dia 16 de março, eu comecei esse diálogo e tem se tornado um ritual e tenho sentido que tem sido importante. Então, de forma prática, é um pouco isso. Perfeito, Reinaldo. Super obrigada. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente poderia ficar aqui mais horas conversando. Eu tinha várias perguntas ainda para a gente poder discutir modelos de aprendizagem, EAD, desenvolvimento de lideranças, enfim.
muitas perguntas, talvez a gente precise marcar um segundo, hein, Dani, para poder dar conta de todo esse conteúdo. É verdade, a conversa foi ótima, muito obrigada pela presença de todos, obrigada, André, obrigada, Reinaldo. Isa, você foi maravilhosa. A gente também tem algumas perguntas aqui no Question and Answers, eu queria a autorização de vocês para poder mandar para o e-mail de vocês, se vocês puderem dar um retorno, que assim a gente também dá um retorno para quem nos escreveu. E se vocês autorizarem, lógico, a gente libera o e-mail de vocês como fonte de contato das pessoas para todos aqueles que estiveram conosco. Eu agradeço pelo Instituto Capitalismo Consciente, pelo grupo de empresas associadas que sempre buscam um conteúdo de primeira linha e a gente tem a grata satisfação de recebê-los aqui. Vocês são exemplos de condução de entidades que trabalham com comunicação, com conteúdo de primeira linha, com a instrução do líder consciente, isso é fundamental e a gente tem muita honra de tê-los conosco. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, a toda a plateia, muito obrigada pela presença, estaremos aqui mais vezes nesses talks conscientes, agora digitais, e em breve vocês receberão então um e-mail com o contato de todos os palestrantes, e mais também o link para o vídeo, que eu peço de novo desculpas por não ter vinculado o som, e outras informações a respeito dos nossos associados embaixadores, de como é que vocês podem estar junto conosco. Muito obrigada a todos e bom dia. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, até mais. Prazer. Tchau. Obrigado. Abraço a todos. Até mais. Valeu, gente. Valeu, André. Valeu, Isabela. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Fiquem bem. Valeu. Valeu.